Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula sobre os nossos temas de inteligência emocional. E para falar sobre a inteligência emocional, eu não poderia deixar passar o nome do nosso método de treino, Brio Fit. A palavra Brio, ela ficou esquecida, é uma palavra meio antiga, meio antiquada, não se usa mais tanto atualmente. Porém, tem um significado muito bonito. E quando eu comecei a dar aulas em grupo, com o método que estava sendo criado, essa formação, né, como ela é hoje, de mente e corpo, eu comecei a prestar atenção que tinha muitos alunos que vinham treinar comigo, mas eles não gostavam exatamente de treinar. Então eles vinham na aula meio que empurrados, sabe? Vinham na aula porque tinham que se movimentar, enfim. Não era uma coisa prazerosa. E eu comecei a pensar no que eu poderia fazer para fazer com que as aulas ficassem mais atrativas. Eu percebi que alguns desses clientes precisavam muito do treinamento físico, mas também eles não tinham a parte da inteligência emocional, eles não tinham essa sobriedade emocional. Eles tinham consciência de que precisava fazer o treinamento físico, mas por outro lado, essa força absurda que eles precisavam dispensar para ir até as aulas era muito sofrida, eu não queria que fosse dessa forma. Então eu entendi que se eu falasse sobre algum tema que pudesse trazer mais clareza à mente deles, sobre a importância de estar com o corpo em movimento, eles iriam, de certa forma, ficarem mais assíduos nas aulas, ter mais constância, menos falta. E por fim, realmente foi o que aconteceu. Eles começaram a ter mais frequência nas aulas porque a motivação não era somente ir até as minhas aulas para fazer o treinamento físico, mas também para treinar a mente. Porque a partir desse treinamento mental, dessa resiliência emocional, eles também conseguiam ultrapassar barreiras em outras áreas da vida. Por exemplo, pessoas que tinham depressão, síndrome do pânico, muito estresse, ansiedade, falta de controle da impulsividade, da raiva. Então, eu consegui fazer essa ajuda, né, para esses meus alunos com a filosofia. E nesses estudos com a filosofia, eu encontrei um professor que se chama Clóvis de Barros. Ele é professor de filosofia e ele é simplesmente genial, maravilhoso, super famoso na internet e é uma pessoa que falou, explicou em uma aula sobre o que é ter brio. Pelo que eu entendi, é uma aula gravada que está no YouTube. Eu posso disponibilizar o link para quem quiser assistir, vale muito a pena. Ele falava sobre, com muita intrepidez, sabe, sobre o que é ter brio. E ele falava com muito entusiasmo sobre dignidade, honra, vontade, desejo de cumprir, de concretizar metas, porque ele disse que nós temos essa capacidade intelectual. Se alguém escreveu o Teorema de Pitágoras, por exemplo, e ele tirou do nada, né? Ele tirou o teorema do nada, e nós vamos só precisar interpretar e aplicar. Como assim a gente não vai conseguir? Nós temos que conseguir. Se Pitágoras fez, tirou do zero, tirou do nada, e a gente só vai precisar aplicar. Então a gente tem que aprender sim, não tem que se conformar em não saber. Então foi muito legal a forma com que ele falava, sabe? Com tanta intrepidez, né? Como eu disse. E aqui o sentimento o significado no dicionário da palavra brio é o sentimento de honra, dignidade, valor, amor próprio, destemor, ousadia, qualidade de quem é bravo, de quem tem coragem. E eu quero deixar aqui para vocês essa reflexão dessa aula de hoje, para que você perceba onde está o seu brio. Você tem tido esse amor próprio, esse destemor, a coragem? Porque muitas vezes a gente tem a nossa capacidade intelectual de pensar assim, poxa, eu vou fazer determinada coisa, eu quero emagrecer 10 quilos,
eu quero passar a ir na academia ou fazer o treinamento físico 3 vezes por semana. Mas para que a gente consiga fazer essa aplicação prática, é necessário, antes da atitude, um pensamento, assim como eu já expliquei sobre o pensar, sentir e agir. Primeiro, nós pensamos, vem a ideia, depois nós sentimos. Esses sentimentos podem vir juntamente com os pensamentos sabotadores, que eu também já expliquei para vocês, como rebater cada pensamento sabotador. E depois a ação. Então, é o pensar, sentir e agir. Essa ação, quando é colocada em prática, é onde normalmente nós temos a tendência a deixar para depois, ficar na zona de conforto, mas sabemos que onde está a nossa maior resistência, ali também está o nosso maior sucesso. Ou seja, não adianta você ficar deixando para depois ou ficar querendo voltar atrás, permanecer na sua zona de conforto, porque isso vai te incomodar. E esse sentimento de fracasso, de desencorajamento, vai fazer com que você fique na mesma. E ficar na mesma sem evoluir, sem colocar em prática aquilo que veio na sua mente para que você faça, vai te trazer um sentimento muito ruim de fracasso, de tristeza, de desânimo. Pelo contrário, quando você coloca em prática aquilo que você começou a pensar e sentiu e viu que realmente é bom de fato para a sua vida, a gente começa a ter muito mais coragem, ousadia, e esses sentimentos bons, benéficos, vão produzindo outros tipos de sentimentos. Então, é uma bola de neve, tanto para o bem quanto para o mal. Ou seja, precisamos escolher nos fazer bem, né? Então, eu vou deixar aqui para vocês, já que estamos falando sobre filosofia, um trechinho desse livro aqui, Torne-se Quem Você É, de Osho, e são reflexões sobre Assim Falou Zaratustra, que é um livro de Nietzsche. E ele diz assim: quando você vê tantas pessoas alcançando níveis tão belos de êxtase e graça, é impossível permanecer onde está. Imediatamente desperta um grande anseio em seu ser. Preciso fazer alguma coisa. Enquanto fico aqui desperdiçando a minha vida, outros já realizaram o seu próprio destino, já conheceram tudo que vale a pena conhecer, já experienciaram o maior êxtase e bem-aventurança. E eu fico fazendo o quê? Fico catando conchinhas na praia. É muito triste a gente saber que nós temos a possibilidade de fazer coisas boas, de evoluir, de dar um passo além, mas a gente fica naquela mesmice, naquela zona de conforto no qual a gente não está mais feliz ali, mas também a gente não está tendo aquela coragem de ir além. E para isso, eu vou deixar aqui no rodapé um exercício para que você faça e fortaleça o seu brio. Porque o brio é uma habilidade. Às vezes a gente fica com o nosso brio meio apagadinho, e quando a gente começa a ter atitudes que movimentam o nosso bem-estar físico, mental e espiritual, nós também conseguimos melhorar o nosso amor próprio. E esse senso de dignidade conosco mesmo nos faz evoluir. Não é fácil. Pode ser que você tenha dificuldades para cumprir esse exercício, pode ser que você cumpra esse exercício com mais tranquilidade. Porém, é importante que você faça e que você afirme para consigo mesmo todos os itens que tem nessa folha de exercício. Você vai escrever: eu sou feliz, eu sou digno, eu sou intrépido, eu sou digno, eu sou destemido e assim por diante. Nessas afirmações, quando você escreve e depois lê em voz alta para você mesmo, a gente consegue também elaborar mais sentimentos de bem-estar. E esse sentimento de bem-estar promove autoconfiança, maior segurança na nossa fala, muito mais
motivos para que você encontre em você mesma a força de ir além, sabendo que a cada passo que você dá, o horizonte se amplia. Então, às vezes parece que assim, você vai dar um passinho, você não sabe muito bem onde que você está pisando, para onde que você está indo, mas a partir do momento que você coloca o pé, vê que está seguro e dá o passo adiante, o seu horizonte vai se ampliando. E é muito mágico, é muito fantástico esse desenvolvimento, porque assim nós conseguimos evoluir e passar de fase, sempre aprimorando a nossa habilidade e o nosso brio, tá bom? Então a gente se vê na próxima aula. Até lá!